Porque eu queria ser enturmado, velho. Por isso que você saiu dando porrada nos outros na rua depois? Por isso que... Não, porque ele era torcedor organizado e dava, ó, ele é habilitado com várias artes marciais. Briga com placa de trânsito, ele tá habilitado. Soco inglês, ferramentas. Cavalete de... Cavalete. Caramba. Faixa preta em cavalete. Faixa preta em cavalete. Terceiro dan. Mas isso daí... Mas é verdade, sabia? Isso aí veio de ser zoado, exatamente. de ser... Primeiro que eu era... Eu sempre fui alto, né? Uhum. Mas eu era muito magro. Então eu já era zoado por isso. Por isso que eu fui fazer musculação. Então... E isso pra mim é maravilhoso. Porque hoje eu encontro os caras da minha época e eu olho assim e falo... Mano, tirando meu cabelo branco, eu tô melhor do que todos eles juntos. E nós nem somos tão velhos assim. Eu tô com 35. Tá ligado? É que rodou muito tempo de pneu baixo, né? Não, eu ainda nem tanto. Agora os caras... Mano, nós fomos jogar bola no final do ano passado. Eu, Eglisson, Negão... Mano, os caras tá, tipo... Sofrido, velho. Tá sofrido. Tá judiado, né? Sorte que eles já casaram, que se tivesse que correr atrás agora... Não, mas aí que se o cara que casou e não corre atrás, irmão, é questão de tempo, Você tá véio. com quantos anos? 35. Ah, vocês têm a mesma idade. É que eu também rodei de pneu baixo. Mais que eu. Não, eu rodei menos, só que eu tô rodando agora de pneu baixo. Você parou. Entendeu? Agora eu tô rodando de pneu baixo. Mas tudo isso. Aí veio disso, desse trauma. Eu apanhava na escola, eu apanhava na rua. Então, mesmo sendo, muitas vezes, o maior, o mais alto do lugar. Mesmo o assim, mais feio também. Isso aí sempre vai ser. Mas foi por isso que ele começou a dar porrada nos outros, não foi? Talvez seja uma hipercompensação. Pô, apanhei muito. Rapaz, você apanhou, hein? Porque o tanto de porrada que você deu nos outros aí, velho. Rapaz, tinha soco acumulado aí pra dar nos outros. Aí já pra compensar, né? Porque aí com a mão ia demorar muito. Aí começou a usar objetos pra demorar menos, entendeu? Caraca, velho. Com barrinha de energia tava cheia, tá ligado? E quase todo negócio que o cara faz aí que é autodestrutivo ou que destrói os outros ou as coisas, vem de trauma, né? Não é porque o cara, ele é um mau caráter. Não, ele se tornou um mau caráter porque ele passou por uma coisa que mudou a chave e aí seja talvez uma hipercompensação. Ou necessariamente não tem nada a ver com o que eu tô falando. É individual, né? Às vezes o cara apanhou e continua apanhando uma vida inteira. Às vezes ele hipercompensa, ele vai pro outro extremo. Não, agora eu tenho que ser grande, eu tenho que ser mal para poder esconder aquele menino dentro de mim, né? Um mecanismo de defesa. O Jordan Peterson tem algo mais ou menos assim, né? Que os melhores homens são aqueles que têm uma capacidade destrutiva enorme, mas que mantém isso sob controle. É uma espécie de uma besta, né? Uma besta fera que está sob domínio. Aquele cara selvagem que tem um domínio e que ele usa essa força para edificar e não para destruir. Esses são os melhores homens. Eu cheguei nesse nível hoje, né? Hoje eu tô nesse nível. Tá nesse nível. Eu falo que a minha frase da vida é aquela do Hulk no primeiro filme dos Vingadores. Que é? Que é quando o Capitão América fala que o pau tá quebrando em Nova York, o Capitão América fala assim, ó, é hora do professor Banner, é hora de você ficar com raiva. E aí o Banner sai andando e ele fala assim, esse é o meu segredo, capitão. Eu tô sempre com raiva. É curioso. A integração, a conjugação das energias feminina e masculina. Um cara que só de energia masculina, por assim dizer, que não integralizou o feminino, ele pode se tornar um caminhão desgovernado. A força dele é usada para destruição, para guerra apenas. Quando o cara integraliza essa contrapartida feminina, ele continua sendo um cara perigoso, mas ele tem aquilo sob domínio. A força dele vai para a construção, ele consegue oscilar. Esse momento aqui exige o que de mim? Empatia, sensibilidade? Ele é. Esse momento exige força e posicionamento? Ele recruta. Salvo engano, a palavra é conjugação. Conjugação de todos esses atributos que formam um homem cada vez mais completo. Porque se ele tem um só, ele pode se tornar um homem que é um destruidor, um cara tóxico, abusivo, que machuca ele mesmo e várias outras pessoas. Se ele está no outro extremo, é um cara que pouco produz, que pouco constrói e que só leva pancada da vida e fica choramingando. Então, o homem que a gente busca a referência, né, Rick? É aquele cara que consegue recrutar o melhor destes atributos. Eu sempre trabalho com personagens e símbolos
nos cursos ou nas lives. 2 personagens famosos que eu trago aqui como referência para a galera que está nos assistindo. Um contemporâneo, de série, filme, para facilitar. E outro mais épico. Um contemporâneo, por exemplo, um cara que traz muito isso, esse equilíbrio. E olha como é que é curioso. Como que o cinema trabalha galã. Tanto que ele inspira homens e promove o suspiro na mulherada. O Spectre de Suits. O Harvey Specter da série Suits. Não sei se vocês conhecem. Eu sei quem que é o... Ele é um personagem muito bem escrito e muito bem interpretado. Por quê? Por que as mulheres morrem por causa do Harvey? E por que os caras falam, caramba... tanto que ele estava muito no meio masculinista, com imagem, com isso, fale como Spectre, se comunique como ele, tem autoconfiança. Por que ele fala tão bem com os 2 públicos? Vamos lá. Porque ele exala autoconfiança, determinação, segurança, não é? Ele é o melhor na profissão dele, ele é competitivo pra caramba. Coisas típicas de energia masculina. Orlando, mas mulheres também são assim. Sim, mas a mulher tá recrutando, ela também tem essa energia, não é? Então, o Harvey, ele é assim, estiloso pra caramba, cuida dele e tal. Só que, olha como é que é tão bem escrito. O Harvey, ele vai beirar a arrogância e a prepotência em determinados momentos, de determinados episódios. Quando você tá quase pegando raiva dele, porque ele é arrogante, prepotente, parece um bloco de gelo, que é 100% masculino mesmo, ele se mostra vulnerável. Ele fala da mãe dele, ele fala do pai dele. Ou ele pega uma pessoa e atende aquela pessoa gratuitamente, como um ato de caridade, de sensibilidade, de empatia. Você tá quase pegando raiva e você fala, nossa, esse cara é foda demais. Nossa, olha como isso humaniza o homem. Esses atributos de energia feminina humanizam o homem. Ele não se torna um boçal, tá? Outro personagem que um psicólogo norte-americano que faz análise de filmes, de acordo com a psicologia, colocou o nome de masculinidade total ou de integral, Aragorn de Senhor dos Anéis. O Aragorn de Senhor dos Anéis, para mim, ele representa tudo aquilo que há de mais grandioso no poder da força da masculinidade. Ele é companheiro pra caramba, ele é um líder nato, ele é corajoso, ele é humilde pra caramba, ele é sensível quando precisa ser, forte quando precisa ser, ele tem uma missão, ele é honrado pra caramba. E olha que curioso pra quem conhece o Senhor dos Anéis. O Aragorn, ele vivia aqui meio que ele não havia se encontrado. Aragorn, ele era um guardião, ele vivia meio que na penumbra, no escuro, ele não se mostrava. Mas o que Aragorn nasceu pra ser? Qual que era o direito dele? O reino de Gondor. Ele era filho de reis, mas que ele precisou ele se afastou. Por que ele se afastou? Porque os ancestrais dele o envergonharam. Ele é o herdeiro de Isildur, aquele que não destruiu o Anel do Mal, que por cobiça ficou com o anel. Então ele era meio que afastado, ele vivia nas sombras, porque de certa forma ele tinha medo que essa mesma fraqueza da hereditariedade dele, da ancestralidade dele, tomasse conta dele também. Olha a consciência do cara. Que é o lance que você falou lá no começo, de se desligar dos ancestrais. Exatamente. E criar uma nova referência. Né? No entanto, ele não deixa de ser ancestral. Ele não deixa de ser herdeiro, aliás. Ele é herdeiro ao trono de Gondor. E quando que ele assume o trono de Gondor? Quando ele se mostra no mundo, quando a espada dos ancestrais dele é restaurada e entregue na mão dele, e o Elrond fala, Elrond? Agora não lembro. Chega de bancar o guardião. Torne-se aquilo que você nasceu para ser, que é o rei de Gondor. Então nesse momento é como se ele fizesse as pazes com a ancestralidade dele, que ele recebe aquela espada restaurada e vai liderar o exército lá na batalha final. Depois de ser coroado o rei de Gondor, que foi aquilo que ele nasceu para ser. Olha que interessante. Então ele tem uma herança maldita, mas ele consegue, como o nosso colega trouxe aí, trilhar um caminho diferente sem necessariamente se opor aos ancestrais dele. Eu recebo a espada, eu recebo a força, mas agora eu faço um pouquinho diferente na minha vida. Eu construo algo um pouquinho diferente, mas a estrada vocês já abriram para mim. Quando a gente olha, isso aqui que eu estou fazendo aqui chama chave de conhecimento. Então a gente analisa um personagem com uma determinada chave de conhecimento. Aqui eu estou trazendo a energia masculina e estou trazendo a questão da ancestralidade da constelação familiar. Pô,